Pronto, então, boa tarde a todas e todos. O pessoal não chegou de bem hoje ainda, mas enfim, vamos começando aos poucos, enquanto o pessoal chega. Bem, então, nesse encontro de hoje, né, é bem continuação da semana passada, e a gente, como eu disse na semana passada, a gente tentou colocar um artigo que falando de pedagogia decolonial, que no caso é esse do João Colares, do Danilo Streck, e um trabalho do nosso grupo tentando trazer discussão para a educação matemática. E a nossa tarefa na discussão é relacionar com a educação matemática nos anos iniciais, né? Que coisa que não é tocada nesses textos. Enfim, mas eu pensei em pontuar algumas coisas naquela apresentação que a gente acabou não falando quase nada, né, semana passada, mas isso é legal, assim, porque sinal que a discussão foi boa. Mas antes disso eu queria saber se alguém gostaria de... Boa tarde. Se alguém gostaria de começar falando alguma coisa sobre os textos, né? Tipo assim, sobre como esse texto do Danilo Streck, ele faz do Danilo e do João Colares, né? Que ele faz assim, uma retomada, né? Digamos assim, ou uma visão panorâmica histórica da educação popular na América Latina, né? E na educação popular como base do movimento que hoje é chamado de decolonialidade. Então, eu acho que é bem legal esse panorama histórico que ele faz, né, de como a decolonialidade, como um movimento, como um campo acadêmico, se sustenta nessas origens da educação popular, né? E acho que dialoga muito com o texto da Walsh de semana passada, por outro lado, como a decolonialidade precisa avançar em relação a essas origens, né? Assim, então queria saber se alguém tem algo a dizer sobre isso e também sobre o nosso texto, que fala sobre negacionismo, questões que são bem, assim, que estão em bastante voga, né, no momento político atual. E também queria saber do pessoal do grupo que tem uma posição oficial. Então, posso divulgar, Luciana? Fala. Ah, a gente vai fazer o 3. Certo. Então o grupo ficou... peraí. Então o grupo ficou Ana Cláudia, Érica, Natália, Fábio, Luciano e Priscila, certo? Sim. E o 3 fica no dia 23 de julho. 23 de julho, né? Daqui a um mês. Certo? É isso? Multiculturalismo, raça e gênero, né? Confere? Confere. Beleza. Então, calma. Então, o 5, que passa agora a ser 4, fica para o dia 11 de agosto. E esse grupo vai ser João, Ivo, Karen, Lucila, Mariana e Melanie. Confere? Vitor, acho que é 21, né? Peraí. Ah, é verdade. Eu tô aqui fazendo conta aqui. 23 não cai quarta, não. Ai, gente, peraí. 21, eu falei errado. 21 de julho e o outro dia 11 de agosto. Certo?
Beleza? E nosso último encontro é dia 1º de setembro. Beleza? Pronto, então tudo resolvido. Agora então eu vou atualizar o calendário e colocar lá. Então, agora quem gostaria de falar sobre as outras questões que eu falei antes, sobre o diálogo entre esses textos? Eu não ouvi não, mas eu vou levantar a mão. Tá. Não ouvi a sua pergunta, mas eu vou levantar a mão para falar. Tá, mas João tá antes de você. Não, que isso, pô. Pode falar, Fábio. Não, pô, fala aí. Mas você ouviu, rapaz, a pergunta, eu nem ouvi. Então, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Está sendo bem desafiador ler esses textos, porque eu falei para o Marcelo, como o nosso tema foi esse, eu fiquei um pouco assim, digamos, melindroso, porque é as primeiras leituras que eu tenho com esse tema, então algumas concepções ainda estou me apropriando. E aí eu tenho uma colocação e uma pergunta. Uhum. A colocação foi na leitura do texto do Colares. Tem uma parte que ele fala assim, posso estar interpretando errado, então se eu tiver, me corrija, professor. E o Colares fala assim, na página 14, ele fala assim, uma das características do pensamento decolonial é precisamente a ruptura com a rigidez da disciplina, a rigidez disciplinar da ciência moderna, né? E aí eu fiquei pensando sobre essa frase, e aí eu tentando trazer para os anos iniciais, as professoras, querendo ou não, são polivalentes, onde não tem uma hierarquia de disciplinas assim, né? Elas, querendo ou não, têm que dar um pouquinho de cada coisa, e já no 6º ano para frente ocorre essa rigidez disciplinar. Não sei se isso correlaciona de alguma forma, e como que a gente poderia, sei lá, nos anos finais, ou até no ensino médio, fazer esse trabalho um pouco mais integrado, que as professoras dos anos iniciais fazem, mas ainda com esses 10 e 15 professores atuando simultaneamente. E a pergunta seria do outro texto. Peraí, João, eu só não entendi página 14 o que é, porque a numeração é diferente. Qual é o número da página? 220. Ah, tá. Fala aqui uma das características. É no 3º parágrafo. Beleza. E aí a pergunta é do outro, né, pelas minhas leituras do texto da Walsh para o seminário da semana que vem, né, eu estava tentando apropriar dos termos colonialidade do ser, do saber, do poder, e aí o texto do seu texto traz a colonialidade na natureza e da vida, citando a própria Walsh. E eles se integram, são 3, são mais de 3, eu fiquei com essa dúvida, queria entender um pouco mais sobre isso. Não, são mais de 3. Ah, tá. Mas depois eu respondo, quer dizer, acho melhor o pessoal tá inscrito falar, depois eu comento. Tá bom, obrigado. Então, peraí, calma que eu já esqueci. É sobre os eixos da colonialidade e o outro sobre como é que é? Fala de novo aí. Se tem alguma relação quando o Colares traz que uma das características do pensamento colonial é a ruptura da rigidez disciplinar da ciência moderna. Isso, beleza. Logo para os anos iniciais com o trabalho que elas fazem. Legal. Fábio. João, eu vou corroborar, porque assim, é tão desafiador para você, acho que, não sei para os outros, para mim está sendo demais. Inclusive, por exemplo, eu fui procurar saber quem era Fausto Borda, né? Mais a fundo, né? Porque o artigo traz, assim, dizendo que a importância dele e tal, e depois eu fui ler, fui até procurar saber quem ele era, eu era um sociólogo colombiano e tal, e fui ler qual era a realidade dele para entender de onde ele falava, né? Eu sempre fico procurando essas situações de onde a pessoa fala. E quando eu falo onde, eu incluo espaço-tempo, né? E aí, o que acontece, Vitor? Eu quero, na verdade, fazer uma relação com o texto anterior, porque aqui tem uma fala que é muito... parte daquela entrevista da Walsh que aparece aqui, quando ela cita isso aqui, na verdade, né? E em algum momento ela também cita que as coisas ela cita que Paulo Freire fala que seria, talvez tivesse que sofrer algumas coisas se tivesse conhecido Fanon, mas aqui o legal que o artigo traz no diálogo com essa fala dela lá é que ele traz a questão
do Paulo Freire falar assim, olha, eu preciso ser realmente também problematizado, né? Segundo o artigo diz aqui, ele pede que ele seja problematizado mesmo, só não perca a essência, de que a essência é exatamente ser o problematizador. E aí, em diálogo com o artigo de vocês, que assim, não é a primeira vez que eu leio, tá? Você sabe disso, né? Até por conta da questão do trabalho do Diego. Mas eu já conversei isso com o Diego algumas vezes, e eu ainda quero entender melhor para mim, assim, em que sentido vocês usam a palavra ambivalência ali, sabe? Vocês reforçam tanto essa questão da ambivalência que eu queria entender em que sentido ela é usada, assim. Até por conta de não ser um universo, ser um pluriverso, ou um multiverso, sei lá como diz a Marvel, né? O multiverso da Marvel. O pluriverso, né? Eu queria entender como se encaixa exatamente essa palavra ambivalência dentro dessa concepção da pluriversalidade ali, entendeu? Das questões didáticas. É isso. Assim, são diálogos. Vai, Luciana. Tem muitas coisas para falar, estou anotando aqui. Eu só queria falar um pouquinho a respeito da fala do João, que falou da questão dos professores dos anos iniciais serem polivalentes, né? A gente realmente é responsável por dar todos os conteúdos, mas a gente também se vê nessa pressão, porque, por conta da cobrança de pais, da própria escola, a gente também está imerso nessa cultura e a gente precisa fazer esse exercício de não privilegiar uma disciplina em detrimento da outra, mas a gente se vê muitas vezes privilegiando umas disciplinas lá nos anos iniciais, por exemplo, nos primeiros anos escolares, a língua portuguesa é mais privilegiada do que as outras por conta da alfabetização, e aí chega nos anos mais finais, quarto, quinto ano, a gente vê esse predomínio da matemática, né, a matemática meio que tomando conta, né, da vida. Apesar dessa responsabilidade com todas as disciplinas, a gente tem que ficar se policiando mesmo para não se deixar levar por todas as pressões e por conta das questões que a gente também, às vezes, carrega e acaba privilegiando umas disciplinas em detrimento de outras mesmo. É só isso que eu queria falar. Então, eu vou comentar algumas coisas. Tem muitas questões boas para a gente discutir, né? Que poderia já só com essas questões para ficar falando o resto da aula inteira. Mas assim, eu vou começar pela mais fácil dessas que vocês trouxeram, na minha opinião, que é a questão da decolonialidade da vida e da natureza, tá? E que também dialoga muito com as outras coisas porque essa ideia aliás, de colonialidade da vida e da natureza tem a ver com a rigidez disciplinar, ou seja, com a insurgência em relação à rigidez disciplinar e também com a ambivalência. Tudo isso dialoga. A ambivalência, ela é referenciada em Exu mesmo, tá? Mas eu vou falar mais daqui a pouco. Com relação aos eixos da colonialidade, né, que tem, na verdade é assim, esses eixos tem talvez seja vamos dizer assim, a primeira ideia que deu origem a isso é a colonialidade do poder, né? Que foi proposta inicialmente pelo Dussel, né? Que ele fala que basicamente é a ideia da hierarquização social baseada na invenção de categorias de raça, né? Assim, então, a colonialidade do poder é isso, né? Como o colonialismo inventa uma categorização social basicamente baseada nessa ideia de raça, que é uma invenção do branco, né? Então, a ideia de que o branco inventa a categoria de raça e racializa o outro, né? Coloca o outro, o não branco, né? Sobretudo o negro e o indígena, no lugar de periférico, de exótico, de atrasado, etc. E isso
é essencial para essa estrutura social colonial, porque ela precisa, para se sustentar, de uma hierarquia social. Então, eu acho que essa reflexão, né, desses autores nos ajuda a entender como a estrutura social e econômica, por exemplo, do capitalismo, do neoliberalismo, ela precisa do racismo, né, assim, para sustentar. Então, que o racismo não é uma coisa acidental, ela precisa colocar algumas pessoas em lugar de inferioridade em relação às outras para existir como modelo econômico e, enfim, social. E aí, esses autores desse grupo, né, baseados nessa ideia, propuseram de forma relacionada com ela a colonialidade do saber e do ser, né? Então, a colonialidade do saber é, é, é tipo a desqualificação de sabedorias associadas a determinados grupos sociais em relação a outros, né? Então, é colocar as sabedorias de origem, por exemplo, no nosso contexto latino-americano, de origem dos povos originários e dos povos afrodiaspóricos, como algo primitivo, atrasado, em nome, quer dizer, baseado nessa ideia linear e universal de progresso, né? A gente tem a colonialidade coloca uma noção linear e universal de progresso que é referenciada pela cultura europeia, então tudo que está de alguma forma alinhado com essa cultura europeia é identificado, assim, é rotulado como avançado, etc., e tudo que não é, é colocado no lugar do primitivo, do atrasado, etc. E acho que é uma coisa que é bem importante nisso, é que os próprios sujeitos são culpabilizados, né, pelo seu... Isso é muito atual, né, que é a coisa, o discurso do empreendedorismo da meritocracia, eu tô com, na boa, tô com ojeriza essa palavra empreendedorismo, só um parênteses. É, ele é muito baseado nisso, né? Se você consegue, se você não consegue é porque você é incapaz, assim. Então isso é o mesmo estrutura é, argumentativa que vem lá desde, por isso que eles falam, né? Que esses autores falam que a colonialidade ela tá, né, que ela preserva essas relações de poder fundadas com colonialismo administrativo e territorial. Então, isso é muito presente nas relações de trabalho, essa culpabilização. Então, isso seria a colonialidade do saber, seria isso, né? Você colocar todas as sabedorias que são de origem não branca, né, e não europeia como algo atrasado, né? Todas as sabedorias e, tipo assim, as formas de estar no mundo, né? Porque aí essas formas de estar já tem muito a ver com a colonialidade da vida da natureza. Vitor, Fala. uma coisa que me chamou a atenção, agora você falando, eu me lembrei. Como ele, no texto aqui, separa, né, o que é colonialismo de colonialidade, né? O que ele chama de colonialismo, É a invasão, né? não, colonialismo, que esses autores chamam em geral de colonialismo, é o colonialismo formal, é quando os territórios, no caso latino-americanos, eram colônias mesmo da metrópole europeia. E aí o que eles falam que o colonialismo acabou, né, com as independências, o processo de independência acabou formalmente, porém os padrões de poder se preservaram. Então esses padrões de poder que eles chamam de colonialidade. E esses autores usam, né, esses eixos, vamos dizer assim, para entender esses padrões de poder. Então, os principais, digamos, seriam esses: colonialidade do poder, do saber, que eu já falei, e colonialidade do ser, né? Colonialidade do ser seria, que é muito inspirada em Fanon, né, que ele fala do tratamento de não existência, que é a consideração do não branco como não humano, né? É a animalização mesmo do... Isso foi muito presente, né, na história colonial, né, até colocar o negro o escravizado como animal mesmo, né, assim. Então, a colonialidade do ser seria isso. Isso se preserva até hoje, né, assim. Por exemplo, tem, assim, obviamente, muitos exemplos que a gente poderia dar,
mas que são até difíceis de falar, né, assim, mas tem um que eu falo, assim, às vezes que é muito contundente, que é assim, que são dados estatísticos, é só um, mas assim, que as mulheres negras tomam menos anestesia no parto do que as mulheres brancas, assim, isso é um dado, quer dizer, não é porque elas querem, né, obviamente, é porque se há um entendimento assim implícito que os negros são mais resistentes à dor, assim, são mais, ou seja, que é uma evidência desse processo de animalização. Estou dando um exemplo só, eu sempre acho esse exemplo muito chocante, né, assim. Isso seria a colonialidade do ser, né, é a desumanização mesmo, no sentido de animalizar, né, assim. Obviamente tem muitas frases, né, assim, brincadeiras entre aspas que falam isso, né, assim, que a gente sabe do negro e dos indígenas. Bem, esses são os três eixos principais que surgiram, mas depois disso a Walsh propõe a colonialidade da vida da natureza, que seria um entendimento das racionalidades eurocêntricas de separação entre o homem e a natureza, que o entendimento de que o homem está fora da natureza e que a natureza é algo a ser domado, algo a ser superado, né? Então, a natureza, essa ideia de colonialidade da vida da natureza, ela nos ajuda a entender também que a natureza bruta, assim, essa visão da natureza bruta está associada com esse estado de primitivismo. Então, o progresso estaria associado, num certo sentido, vamos dizer assim, a domar a natureza, que acaba abrindo espaço para devastação ambiental, por exemplo, que acontece hoje. A natureza como algo a ser, né, assim, um exemplo histórico disso também, bem pontual, mas só para ilustrar, é que na época da colonização, quando os portugueses chegaram aqui, eles construíam, as primeiras casas eram de costas para o mar, né? O mar era visto como algo sujo, a praia, como algo que era para jogar dejetos, assim. Então, e essa visão do homem como estando fora disso, né? O homem não é a separação entre cultura e natureza, entre homem e natureza. E isso tem a ver também com a colonialidade do saber, por exemplo, porque também, como a gente já falou no encontro passado, existem muitas formas de estar no mundo dos povos originários que são mais, assim, vamos dizer, usar uma palavra que eu nem gosto muito, sustentáveis, né, assim, e que são vistas como algo atrasado, né, assim, beleza? Então, essa seria a ideia de colonialidade da vida da natureza. Agora, sobretudo, eu acho que é importante entender que eu chamo de eixos da colonialidade, eles não devem ser entendidos como categorias, né? Assim, ou seja, como coisas que você vai classificar. Isso aqui é colonialidade do saber, isso aqui é não sei o quê. São eixos que operam entrelaçados e que nos ajudam a entender como esse padrão de poder se manifesta, né? Assim. E depois disso, tem vários autores que propõem vários outros, assim, que eu não sei, mas tem, por exemplo, de gênero, tem muitos autores que vão falar de colonialidade de gênero, né? Então, como o gênero, tipo assim, o patriarcado e o entendimento de gênero binário opera também no controle dos corpos. Então, depois desses aí, assim, tem um monte, assim, tem alguns relacionados com espiritualidade, tem autores que propõem outras manifestações, né? Então, talvez seja até melhor assim, manifestação, não é que é para classificar, não é isso. Então, falei que esse era o mais fácil, já falei pra caramba. Mas, João, ajudou isso que eu falei? Ajudou, obrigado. Alguém mais quer comentar sobre isso antes de passar para o próximo? Eu quero pegar também a fala da Luciana, que eu acho que é importante, né? Que, tipo assim, acho que é bem importante para a gente justamente pensar
em como a gente relaciona isso com a educação nos anos iniciais. Porque, embora a princípio assim, nos anos iniciais a escola não seja separada em disciplina, ela também está sujeita à lógica disciplinar. Acho que é bem isso para a gente pensar. Mas antes disso, alguém quer falar alguma coisa? Antes de eu passar para o próximo ponto. Boa Marcelo? tarde. Eu fui anotando algumas coisas em relação dos dois textos. Quando ele traz, né, esse histórico da educação popular nas Américas, aí eu fui pensando inicialmente, né, hoje, dentro de todos esses programas, né, da política de cotas, que trouxe, né, essa educação popular para dentro não só da universidade, mas para as outras instituições federais, como esses espaços entendem esses sujeitos que estão agora aí dentro. Então, ele, no texto, quando ele coloca como um dos troncos, que ele dá o nome do teórico, Meija, não sei se a pronúncia é essa, tá? Que traz essa história da educação popular nas Américas, me chama a atenção justamente a questão das universidades populares, no sentido de entender, de promover uma estrutura que reconheça quem são esses sujeitos. E aí eu penso, hoje, como esse grupo está entrando dentro das instituições e a forma como eles se mantêm, né? As propostas de manutenção e garantia de que eles consigam ter um êxito, né? Ir até o final do curso e se sentindo, fazendo parte desse espaço. Então, eu vi nesse texto essa relação. Mas, da mesma maneira, aí eu lembro, voltando um pouco lá atrás, quem é da prefeitura vai lembrar, quem é mais antigo na prefeitura, houve um movimento de uma orientação curricular, a multieducação, pelo menos já tem mais de 10 anos isso, onde se dividiu em eixos, para que os currículos se organizassem a partir de alguns eixos que incluía identidade, meio ambiente, trabalho, eu não lembro agora de todos. Que essa proposta já mudou à medida que mudou a Secretaria de Educação, o gestor, etc., esqueceram dessa proposta. Mas, naquele momento, cada um desses elementos, que eram o termo não era exatamente o eixo, não vou lembrar agora, mas chamava a atenção essa questão da identidade, principalmente porque as escolas, né, estavam localizadas em diferentes pontos dentro da cidade do Rio de Janeiro, e você tinha o mesmo trabalho, né, uma das falas dos encontros de formação era justamente tentar conhecer esse grupo em que a escola está inserida, mas não no sentido de, para esse grupo, eu vou fazer algo diferente do que eu vou fazer para aquela escola do município que está lá no Leblon. Não é isso. Mas entender que existe uma identidade daquele grupo que está ali, em que a escola está inserida, e eu preciso conhecer um pouco quem são esses sujeitos. E, ao mesmo tempo, trabalhar a partir dessa identidade, né? Então, a discussão, quando houve essa implementação da multieducação nesse momento, era no sentido de, hoje eu percebo isso, tá? Quando eu entrei na prefeitura em 95, era algo para mim muito, muito distante daquilo que eu vivenciei quando saí da minha graduação e entrei na prefeitura, porque não tinha essa discussão. Então, tentar estabelecer essa conexão em matemática, trazendo esses diferentes temas e olhar para o currículo dessa forma, não foi algo simples. Não foi para mim, e eu imagino que para os meus colegas bem mais velhos na rede, também não era pela própria fala, né, dos colegas nesse momento. Então, eu acho que já havia uma discussão em relação a isso, nesse sentido, que o texto ele traz essa questão, quando ele chama dos projetos educativos a serviço dos grupos subalternizados. E aí eu penso nesse projeto, olho nessa questão dentro do espaço da escola, em relação
ao currículo que vai ser construído. Mas não no sentido de excluir. Eu vejo dessa forma, não nesse sentido, mas no sentido de fazer com que aquilo que estava sendo trabalhado, de fato, tenha um significado, né? Faça sentido para os alunos. E no caso dos anos iniciais, e aí lembrando das colegas que trabalham com alfabetização, etc., e o grupo que não conseguia avançar na alfabetização por diferentes questões, mas aí eu lembro de alguns trabalhos que me chamavam a atenção, que a professora aproveitava. Aquela criança, ela podia não entender muito bem o que estava ali naquela cartilha, aquele formato de alfabetização, mas ela conhecia a música que cantava lá da escola de samba, onde ela frequenta, ela sabia cantar aquilo. E a colega relatou, numa das suas práticas, que ela começou a trabalhar a partir de algo que fazia sentido para eles, no sentido de que, olha, o seu mundo não está distante do que nós estamos trabalhando aqui. Foi um caminho que ela começou a tentar entender aquela realidade daquele grupo, e a partir daí ela começou a trabalhar, naquele momento, a questão da alfabetização a partir de alguns mecanismos que ela buscou. Não estou dizendo se ela estava certa ou errada, mas foi algo que me chamou a atenção a partir desse relato e que tem conexão com a proposta da multieducação naquele momento. Então, quando ele traz essa ideia, né, da educação popular nesse sentido de conseguir reconhecer e perceber esse público de maneira de... Esse público ficou horrível. De entender essa realidade e, a partir daí, quais são os projetos que vão poder ser desenvolvidos de maneira que eles possam, de fato, se sentir fazendo parte daquele espaço e não excluí-los desse processo. E aí eu penso isso tanto em relação à educação básica quanto em relação ao acesso ao curso superior, que é algo que a gente vê muito presente. Eu lembro que você comentou de um trabalho de uma aluna que ela discutiu uma outra coisa sobre o acesso e a permanência dos alunos no curso de licenciatura. Ela fez a pesquisa na UFRJ, com o grupo da UFRJ e da Unirio. Eu não sei em que aula você comentou isso. Foi a Sheila. Isso. Alguém compartilhou até no grupo esse artigo. E aí me fez lembrar dessas questões, porque isso também está relacionado. Como é que você promove esse acesso, essa permanência desse grupo, né? Nesse sentido. E aí traz uma outra coisa que você, no outro artigo, logo no início, a música do... eu anotei aqui, que foi do Candeia, né? E aí o trecho que retrata a relação do homem, né, dito civilizado com a natureza. E aí me fez me lembrar muito a questão do estar nomeando o outro. Quem é o selvagem na história? Né? Tem um trecho da música, que eu não abri aqui o texto, mas tem um trecho que ela faz essa relação, né, do que o que é o dito civilizado, o que é o dito homem selvagem, nesse contexto, logo no início. E aí me lembra justamente essa questão do estar nomeando o outro. Aí eu penso numa outra questão, que vai ser o tema do próximo seminário, dessa relação de gênero, não só de gênero, como de raça, né? A forma como se nomeia o outro, que é considerado que seria o que acha que é diferente, né? O que está fora do dito padrão, e aí alguém resolve dar um nome, como foi o nome dado às misturas raciais, aí chamavam de caboclo, mameluco. Tinha esses termos que eu lembro que na escola, nos anos iniciais, gente, eu sou velho mesmo. Eu lembro que no livro de geografia ou de história vinham essas denominações.
Eu né? também, eu sou mais velho que você, Marcelo. Pois é. Mas a gente estudava isso, caía, tipo, era matéria, né? Assim, Sim, você sim. tinha que o mameluco, a mistura do negro Isso, com o índio, as coisas. isso. Aí hoje eu olho e falei, meu Deus do céu, gente, eram umas coisas assim tão absurdas, mas que na época soava algo, tá? É isso aqui que a gente. Mas aí, ao ler o texto, essa fala, esse ato de estar nomeando o outro, e até mesmo em relação às questões de gênero, certos termos que são dados, né, bem pejorativos, isso me relaciona muito a essa questão dessa colonialidade do ser, em relação a como você está enxergando o outro e simplesmente você nomeia porque ele não está dentro daquele padrão que você acha que é o ideal. Isso. Fala. E só para fechar, gente, que acho que eu já falei muito. Eu tive que anotar, senão eu vou esquecendo algumas coisas. E nesse contexto, né, como dentro da formação, eu acho que a gente volta nessa questão que a Walsh coloca do aprender a desaprender para aprender, né, de outra maneira. Se eu traduzir aqui, fui no Google para traduzir, como ela diz, é um exercício que nessa formação inicial a gente acaba não vivenciando isso. E aí eu acredito que aí gera dificuldade, que aí eu tive há 20 anos atrás, dentro da rede, quando veio uma proposta de um currículo que buscava dialogar com todas essas questões. E era algo que não era comum, né? Você chegava dentro de uma realidade que você seguia aquele currículo prescrito, os conteúdos que teriam que ser trabalhados e ponto. E aí como é que você vai relacionar natureza, identidade, trabalho, como essas coisas iriam conversar dentro de diferentes áreas do conhecimento? Isso. Tá? Foi assim, algumas coisas que eu fui anotando, fazendo essa relação. Só um comentário, depois eu vou falar mais, mas na verdade, eu acho que essa questão de você trazer o samba como referência para dentro da escola, por exemplo, que você falou, eu acho que isso nos que tem uma questão de colonialidade do ser, né? Mas tem uma questão que eu acho que essas dimensões da colonialidade nos ajudam a pensar é que, por exemplo, a gente pode pensar assim, que a colonialidade do ser opera de forma articulada com a colonialidade do saber. Então, aquilo, seja o samba, ou seja a capoeira, o rap, quando aquilo é deslegitimado dentro da escola como um saber, vamos dizer assim, como um conteúdo, né? Então, é trazer o samba não como objeto, mas trazer o samba como conteúdo, como referência, assim como tem, sei lá, tópicos curriculares, né? Assim, vamos dizer. Então, como essa desqualificação, né, ela é uma manifestação dessa colonialidade do saber, porque ela coloca aquele saber como algo inferior, em algum sentido, e ao desqualificar o saber, que é um saber de referência para a pessoa, você está desqualificando a pessoa, ou seja, a colonialidade do ser opera de forma articulada com a colonialidade do saber, né? Assim, então você colocar o saber de referência da história daquela pessoa, do seu grupo, da sua comunidade, como algo inferior, você está desumanizando aquela pessoa também, assim. Então acho que isso é bem... E esse samba aí que tá citado no texto, né, assim, eu acho esse samba espetacular, né, assim, eu sou esse em particular, né, que é Partido Alto de Clementina. E é exatamente isso, né, assim, ele fala essa coisa, quem é o selvagem, né, assim, no sentido de quem é que tá... Então ele é um samba que é bem... Ele fala coisas que eu acho que são bem atuais, né, ele não sei de que ano tá escrito aqui, né. 77. Mas ele fala coisas que são bem atuais, né? De como a gente se relaciona com o meio ambiente, assim. Então, acho que isso a gente escolheu para abrir esse texto, que é bem isso que a gente quer pensar, né? O homem é civilizado, a sociedade é que faz sua imagem, né? A sociedade produz uma ideia de civilização idealizada. Então, quem é o selvagem, o diplomado? Então, isso... eu acho que esse samba nos diz várias coisas, né?
tem muito diplomado que é pior do que o selvagem, ou seja, como aquele saber que é legitimado e reconhecido institucionalmente na escola e na universidade é colocado num lugar idealizado e associado ao progresso e tal, e outras sabedorias são rotuladas como selvagens, no sentido, o próprio uso da palavra selvagem, né, que sugere uma aproximação com a natureza. Então, como se essa aproximação com a natureza fosse algo primitivo, algo inferior. Então, e nesse samba aí também, nesse Partido Alto, só emendando, tem outra frase que eu não coloquei aí, mas que eu acho incrível, que é o refrão do samba, né? Que é: não vadeia Clementina, fui feita para vadiar. Então, eu acho que essa fala, né, para mim, pelo menos ela diz isso, como essa idealização da dedicação ao trabalho que a gente coloca, que quer dizer, tá a serviço de quem, né? Assim, você tem que trabalhar muito, você tem que se esforçar, não sei o quê. E ela fala, não vai, ela foi feita para vadiar, né? Assim, então, essa idealização do trabalho como uma virtude, né, que é muito presente hoje em dia, também como uma manifestação da colonialidade, né? Porque é exatamente o mesmo discurso que a gente identifica historicamente, que falava assim, eu aprendi na escola também, que o índio era vagabundo, o índio não queria trabalhar, porque ele era escravizado, né? Então, a idealização do trabalho como uma virtude é um disfarce desse processo de escravização, assim. Então, enfim, viajei, anotei várias coisas para falar, mas a fala do Marcelo acabou me inspirando nisso. Depois eu quero voltar a esse ponto que o Marcelo falou, a questão das cotas, tá? Quer dizer, que está no trabalho da Sheila, né? As políticas de acesso e as políticas de permanência. Acho que essa discussão é bem importante, tem muito a ver com esses textos. Mas eu estou com várias coisas anotadas aqui para falar, mas Fábio, depois Ivo. Não, eu quero falar, já levantei minha mão, mas eu quero que você me responda primeiro, porque eu quero depois voltar a falar sobre outra coisa. Tá, eu vou falar sobre a ambivalência. Na verdade, tem a ver com o que você e Marcelo falaram, mas tem a ver com uma relação que eu vou fazer com o que a gente está fazendo hoje aqui, em termos de curso e de disciplina oferecida no curso. Então, é depois mesmo. Então, mantenha a sua mão levantada aí, Ivo, quer falar agora? Pode ser. Agora, esses textos, assim, eu gosto muito dos dois textos que você sugeriu, e eu fico pensando assim, sempre como é que a gente vai levar aquilo para a prática, né? Uhum. E aí, eu acho que uma coisa que me inspira, assim, e que eu estou tomando como atitude hoje, inclusive, sendo professor lá do CAP, a gente teve um caso, assim, no 6º ano, em que os alunos tiveram brigas, assim, aquelas coisas de 6º ano, as crianças que a gente sabe que brigam mesmo e tem umas desavenças, não conseguem trabalhar em grupo, a gente sabe que tem essas coisas, né? E aí aconteceu isso no 6º ano, então como é que a gente pensou assim, como é que a gente vai falar com eles que eles não sabem trabalhar em grupo? Né? Então a gente vai falar um pouco sobre a filosofia Ubuntu, que é eu sou porque nós somos, né? E aí, no sentido de coletividade, a turma é muito boa em termos de conteúdo matemático, mas em termos de trabalho coletivo, de cooperação, de ouvir, eles têm muita dificuldade. Então a gente vai falar sobre isso. Eu escolhi uma filosofia africana, de propósito, né? Eu podia falar de outra forma, mas eu escolho aquela conscientemente, porque eu sei que aquela ali vai ocupar um espaço político importante dentro da escola, né? Então, isso vai levantar outras questões, é uma filosofia africana. Pô, o aluno tá ali, às vezes reproduz preconceitos que não se sabe ainda, ou sabe e faz de forma automática, né? Por reprodução mesmo. E então ele vai pegar aquilo e vai falar, pô, uma filosofia africana que tá falando isso para mim, tá me dizendo que eu só posso ser feliz se todos nós formos. Isso. Eu acho que isso é legal. Então, acho que esse é um tipo de... Então, o que eu levo dos textos é assim, coisas para a prática. E acho que essa é uma prática bacana. Isso. Então, só um comentário, que repara que a filosofia Ubuntu não é uma questão, assim, tipo, de altruísmo e tal. É tipo uma questão que, para mim, é muito evidente, assim, que, vamos dizer assim, vamos pensar em globalização e tal, num planeta com 6 bilhões de pessoas, quantas pessoas tem? Qual é a população que eu nem sei? 7 bilhões. 7 bilhões de pessoas. A gente ter uma ideia, cada um dê seu jeito, se vire, e é óbvio que não vai dar certo. Então não é uma questão assim,
assim, de ser bom com o outro, é uma questão de como você está no mundo, como você se relaciona com a natureza mesmo, assim. Então, eu queria falar um pouco sobre a ambivalência, porque já tem várias outras questões e que tem a ver com a rigidez disciplinar que o João trouxe. E depois tem a questão das cotas, que o Marcelo falou de novo, só estou repetindo para eu mesmo não esquecer, tá? Que também eu quero voltar a isso. Mas, Ruth, você quer falar antes disso ou posso falar disso? Eu posso falar, eu só não sei se eu vou colaborar mais ou colocar mais questões para você ter que lembrar de falar. É porque eu peguei, assim, pouquinho da fala do João, bem finalzinho, eu acho, cheguei um pouco tarde, mas o texto me trouxe uma lembrança, uma experiência recente, agora no doutorado, que ao mesmo tempo me enriqueceu e me abalou, de certa forma. Então, eu vou colocar aqui no jogo, assim como também o texto traz o termo, né, de colocar no jogo. Eu tive uma disciplina com a Edmeia Santos, na Rural, não sei se o Vitor conhece. Muito, adoro. Então, sou muito amigo dela. Então, você vai entender o porquê de eu ser tirada da minha zona de conforto. Edmeia trabalha muito com essa coisa da decolonialidade, né? Ela traz um olhar cibernético, né, da educação na cybercultura, na cibercultura, como ela gosta de falar, que ela se apropria muito dos termos brasileiros. E aí ela veio trazendo nessa disciplina diversas filosofias, exatamente para tentar tirar a gente da zona de conforto, né? Ela tem o termo que ela chama de igrejinhas epistemológicas, né? Que no começo, quando ela veio trazendo Habermas, Chomsky, que a gente trabalhou muito com Gandhi também, aquele olhar do Gandhi muito democrático, de quem estudou filosofias diversas no mundo. E no começo eu vim sentindo, assim, no começo da disciplina, que eu tinha uma mente muito aberta, né? Que eu estava fora desse contexto de quem tem igrejinhas epistemológicas eurocêntricas, né? Qual disciplina? Essa ou a dela? A dela, no caso, a dela. No momento em que ela começou a trazer os autores, eu não me sentia como alguém que tinha igrejinhas epistemológicas eurocêntricas. E aí, quando ela foi trazendo vários autores, ela veio com o Edgar Morin e com o conceito da multireferencialidade, que vai muito além da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, que eu acho que é o que a gente estava falando em relação a disciplinas. E aí veio essa questão do porquê de ter disciplinas na escola, né? Que ela colocou muito bem colocado, que também é um conceito europeu. Acho que quem estudou mais história parece que tem relação com a Revolução Industrial, com dividir as coisas em setores. Isso, inclusive eu sinto até falta de saber mais história da educação para entender esses processos, que eu não conheço muito, mas é bem isso. Só que aí a minha experiência, assim, de abalo sísmico interno foi porque quando ela falou de dissolver disciplinas, né, é que eu percebi que eu também tinha dentro de mim uma igreja epistemológica, quase que uma adoração, porque são anos estudando matemática e especialização, e mestrado, doutorado, e alguém chegar e dizer assim, não, mas por quê, né, ter matemática separada das outras áreas de conhecimento? Por que ensinar na escola disciplinas separadas? E aí eu percebi, não, a gente tem dentro de si, sim, igrejas epistemológicas que a gente nem sabe a origem, não sabe porque leva em consideração como se fosse verdade absoluta, estão lá e é um trabalho contínuo, né? Ficar desconstruindo isso dentro da gente. Isso tem a ver com a ideia de desaprender também, que a Walsh fala, que na verdade desaprender é impossível, né? Então, você não desaprende uma coisa, de alguma forma ela tá, mas é você colocar aquilo em outro lugar, o desaprender tem. Isso é um processo contínuo. Então, a ideia de desaprender que os autores falam é isso. E o termo igreja que a Edmeia usou, eu acho que é bem adequado, porque a gente sacramentaliza, então é um processo de dessacramentalizar. Mas repara, eu continuo gostando de matemática, eu continuo dando aula de matemática, mas eu fico num processo contínuo de dessacramentalizar aquilo, entendeu? Enfim, mas ótimo, Ruth, muito boa a sua contribuição. Mas deixa eu falar um pouco dessa ideia de ambivalência, tá? E da ideia que tem a ver com tudo isso que João e que Ruth e que Luciano falaram. Bom, primeiro, né, assim,
Seria legal até chamar o Luiz Rufino para aqui, que ele obviamente já está com muito mais propriedade que eu, mas assim, antes de mais nada, tem uma vez que ele contou para a gente, né, uma vez que ele veio aqui fazer uma fala aqui para a gente na UFRJ, que no trabalho dele, eu vou chegar lá, tá, na questão da ambivalência, da disciplinaridade, etc, tá? Mas que no trabalho dele, ele traz o Exu, o Orixá Exu como referência, tá? Acho que isso assim como o samba, que está citado ali, não é uma epígrafe só, ele é uma referência mesmo, assim. Então, esses conhecimentos, esses saberes que são subalternizados pelo processo colonial, o movimento é trazê-los como referência, né? Então, o Luiz Rufino, ele conta que quando ele estava no processo seletivo do doutorado lá no Proped, na UERJ, que o projeto era sobre Exu e tal, aí que perguntaram para ele, você vai falar sobre Exu com base em quem? Aí ele falou, não, em Exu mesmo. Tipo assim, ele não vai falar sobre Exu, ele vai falar do Exu, né? Assim, então, o Exu não é um objeto para ele, né? Ele fala do Exu. E isso acho que, e obviamente, assim, eu não tenho nem história de vida, uma aproximação, embora eu tenha alguma, né? Tipo assim, a família do meu pai é bem ligada a Umbanda e Candomblé, mas não tem uma aproximação tão grande assim, tem alguma, assim. Mas a escolha pelo Exu, né, para discutir essa questão da pedagogia da encruzilhada, etc., ela, por um lado, é baseada nessa ideia de ambivalência mesmo, assim, que o Exu é o orixá que mora na encruzilhada, mas é a encruzilhada como simultaneidade, não como bifurcação, basicamente, né? O Exu é o orixá dos caminhos, né? Então, a grossíssimo modo, essa ideia de ambivalência que é encarnada pelo orixá Exu, ela basicamente ela tensiona e desconstrói todas essas dicotomias e separações disciplinares que a gente coloca, né? Assim, e tem um mito que é mito no bom sentido, tá? Que eu tô falando agora, da mitologia iorubá. Então, que representa isso, que é a história das três cabaças, que a gente acho que não está mencionado isso nesse texto, não. Que, tipo, eu vou falar bem a grosso modo, né? Que no começo do universo tinha duas cabaças, uma com pó dentro que representava o bem e o mal. E aquilo foi dado para Exu para escolher uma das duas cabaças, e ele quebra as duas cabaças e mistura o seu conteúdo numa terceira cabaça, de tal forma que os conteúdos se tornam indistinguíveis, né, assim. Então, esse mito ilustra essa ideia de ambivalência, né, assim. Bem, então, por isso que a pedagogia da encruzilhada é uma pedagogia da dúvida, é uma pedagogia que se sustenta na potência da dúvida, né? Isso dialoga muito com aquilo no nosso grupo que a gente tem falado de problematização, né? Assim, que é uma pedagogia que tem o problema, a dúvida como centro, e como potência, e não como deficiência, né? Não, agora tem as coisas fazendo sentido aqui agora na minha cabeça sobre as leituras. Legal. Então a ambivalência, acho que ela é muito potente, porque ela é um pouco isso. E essa escolha do Exu, né, o Exu como referência incorpora essas ideias, né, e no Exu ele se baseia para falar na pedagogia da encruzilhada, que é a encruzilhada nesse sentido da simultaneidade, né, do entrelaçamento e da não bifurcação, né, da transitoriedade, né, o Exu, né, como eu falei, é o orixá dos caminhos, né, assim,
mas é uma transitoriedade permanente, né, digamos assim. Mas também essa escolha do Exu tem a sua potência está em ser exatamente o Exu, que é o orixá mais demonizado dentro da demonização das sabedorias afrodiaspóricas, né? Assim, então, isso também é a provocação de um tensionamento, né? Assim, essa associação do Exu com o demônio no cristianismo, no sincretismo, etc. Então, ambivalência tem... Alessandra, quer falar? A Alessandra está falando aqui no chat uma coisa legal. Beleza, né? Então, é aquela história da terceira cabaça, né? Que nos textos do Luiz Rufino ele conta um pouco isso, né? Mas é essa ideia de você misturar duas coisas de forma que elas sejam indistinguíveis, né? Assim, então, de desconstruir dicotomias. Bem, aí nesse texto aí nosso da matemática na encruzilhada, até no final do texto, a gente faz assim um jogo de palavras, né, que a gente fala que não é matemática na encruzilhada, não é estar na encruzilhada como um momento transitório que você tem que decidir por um caminho ou por outro. A matemática que se coloca é a matemática da encruzilhada, né? Ivo, quer falar que você escreveu um monte de coisa aí? Não, eu falei só que no caso agora do Lázaro, se fosse na demonização de Exu, né? E aí o caso do Lázaro agora tá tendo muito isso. Se você vê e falam que ele é satanista, aí bota a imagem de símbolos do Candomblé e da Umbanda, né? E aí, muitas vezes tem Exu ali, tem alguma estátua representando Exu. E aí fala que aquilo é satanismo, que aquela é a prova de que ele é satanista, de todos os crimes que ele está cometendo. E sendo que na verdade é exatamente o contrário, ele é evangélico, ele era pastor. Ele era pastor, ele foi liberado na prisão por bom comportamento, por ter pregado na igreja, na prisão. E aí tem alguns relatos aí, já não sei se é verdade, que é quando... isso aí, Adriana, que tem uns terreiros na região que estão denunciando a abordagem policial. Tem gente que está invadindo o terreiro para procurar, dizendo que eles estão protegendo o Lázaro. Uma coisa assim, absurda, sem autorização nenhuma, né? Invadindo mesmo. Sem mandado, sem nada. Nem estava sabendo de nada disso. Para você ver, se você ligar, a Record só dá isso, né? Você vê o péssimo jornalismo, né? Você vai lá naquele jornalismo deles, você vai ver que só tem isso o dia todo, aí sempre mostra essas imagens assim, que ele era satanista, enfim, isso é muita loucura, assim, mas é exatamente o contrário, ele era cristão. Isso que é chocante, eles não falam isso, né? Ele era cristão, ele foi liberado por bom comportamento da prisão, né? E depois voltou a cometer os crimes. Mas é incrível, eles usam qualquer oportunidade para demonizar as religiões de matriz africana. Impressionante. Enfim, então, mas só fechando um pouco, vou tentar fechar essa fala da ambivalência. E aí, o que a gente tenta discutir nesse texto? Então, a ideia é, como eu falei, trazer Exu como referência, mas trazer Exu como referência não é banir da escola aquelas referências que são rotuladas, vamos dizer assim, como eurocêntricas. Mas nesse sentido que a gente fala no texto, que é o sentido do rolê epistemológico, é colocá-las no jogo, né? Então, tipo assim, basicamente a ideia é de problematizar aquele conhecimento. Então, essa ideia de rolê epistemológico colocar no jogo é inspirada nos movimentos da capoeira, tá? Que novamente, assim como o Exu, o rolê epistemológico, a capoeira, no caso, não é um objeto ou uma metáfora, tá? Ela é uma referência. Então, é entender a capoeira como um conhecimento de referência para falar isso, né? Então, o que é? Então, como isso é referenciado nesse movimento do rolê da capoeira? Que é uma ideia de que no jogo de capoeira você não tenta vencer o adversário. Você entra nos vazios do adversário, mas o jogo não é nem a palavra adversário, né? Assim, até falei errado.
é a pessoa com quem você joga, né? Assim, mas a ideia do jogo é você entrar nos vazios das pessoas com quem você joga, mas não para destruir a pessoa com quem você joga, né? Então, o que a gente fala é que, por isso que a gente falou no título do texto, entre sabedorias hegemônicas, entre epistemologias hegemônicas e sabedorias outras, que não é para banir esses conhecimentos da escola, mas é para dessacramentalizá-los, justamente. Quer dizer, a questão é que esses conhecimentos ditos hegemônicos, eles são colocados na escola como únicos e absolutos e que desqualificam. Então, eles se retiram, nesse sentido, eles se retiram do jogo. E é exatamente essa saída do jogo que abre espaço para o negacionismo, né? O negacionismo como uma força política, né? Que é exatamente o que a gente está vendo, o negacionismo como política de governo, né? Então, então não é dizer que, tipo assim, a ciência europeia hegemônica não presta para nada, mas é tirar a ciência de um lugar absoluto, nesse sentido sacramentalizado, como um saber dogmático, que é muitas vezes a forma como essa ciência se coloca na escola, e inspirada, né, referenciada, na verdade, nessa ideia de rolê epistemológico, é ter uma ciência que entra no jogo, ou seja, que expõe os seus vazios, né, assim. E é justamente na exposição desses vazios que a própria ciência produz conhecimento, né? A ciência hegemônica europeia, ela produz conhecimento exatamente se problematizando a si mesmo, né? É nos vazios dessa ciência que novas ideias, vamos dizer assim, são produzidas. Entretanto, muitas vezes ela se apresenta na escola ou se apresenta, difundida, digamos assim, popularmente como algo rígido, duro e que é um corpus de conhecimento dados e fixados, etc. Então, o entrar no jogo é isso, né? É se deixar tensionar e desestabilizar na exposição dos seus próprios vazios e no jogo, nesse sentido da capoeira, com outros saberes, né? Assim, então, por exemplo, como um exemplo disso que eu acho que eu já falei na semana passada, né, que até uma fala do Eduardo Viveiros de Castro, que ele fala das sabedorias de várias etnias indígenas que têm uma relação com a natureza que é muito mais sustentável, como eu falei, e que possibilita, por exemplo, produzir alimento e tal de uma maneira, tipo, falando assim, bem de forma geral, sem destruir o meio ambiente, né, que é o contrário do que o agronegócio faz, né, e o agronegócio fala que não existe outra maneira de produzir alimento para as massas, e é claro que existe, né. Então, isso é uma ideia de se colocar no jogo com aquelas sabedorias tradicionais, né. Beleza? Então, acho que é importante essa discussão, porque eu acho que quando a gente fala de decolonialidade na ciência, nos ensinos de ciência, isso pode ser facilmente apropriado para dizer que a gente está defendendo uma política negacionista. Mas não é o contrário, né, assim. Então, é justamente a rigidez que abre espaço para negacionismo, porque essa rigidez, ela afasta as pessoas da ciência, né, assim. Então, é isso. Fábio. Caramba, agora é engraçado como é que fez tanto sentido depois de tanta conversa e leitura sobre isso aí. Essa história da ambivalência ser baseado nessa... Pô, se o Diego tivesse me contado isso há muito tempo, né, desse mito de Exu, eu teria entendido o que era. Porque a palavra em si, ambivalência, ela me levava a outros lugares, entendeu? Ah, tá.
E eu não sei até, de repente, bom, até os próximos artigos a se fazer, quando usar esse termo, talvez uma explanada rápida sobre mais a fundo. É questão de entendimento mesmo, porque aquela questão de quase de semiótica que uma coisa te traz, né? A ambivalência me levava para outro lugar, né? Me levava para uma questão. Agora, curioso é como você traz a ambivalência, quase que, assim, facilmente também você pode pegar, dentro dessa pedagogia, algo para o bem ou para o mal, né? Isso é um cuidado danado, né? Que tem que estar ali, você tem que saber que você está ali na mistura, né? Essas potências existem, né? Para o bem e para o mal. Eu fico agora filosofando mais ainda sobre o que você falou, sabe? Mas como é que isso... O que pode orientar isso? É um compromisso político da ciência com a vida, né? Assim, então, a gente tem que desconstruir aquela ideia da ciência ser neutra politicamente, né? Assim. Sim. Aí, assim, eu quero é curioso, quando você fala da decolonialidade, alguém falou do selvagem, né? E aí fala da selva, que acho que... Porque a selva é exatamente isso mesmo, assim. Por que é chamado de selvagem? Por exemplo, o povo originário não chama de selva. Quem chama de selva é o homem branco europeu. Eles chamam de floresta, né? Mata pode... mata é algo que pode ser desmatado, né? Vamos dizer assim, mata é aquilo que não presta, que pode virar coisa que você pode arrancar para dar de comer. Selva é aquilo que precisa ser dominado. E floresta não é. Olha como é que essas coisas são tão diferentes, assim, quando vocês trouxeram essas palavras e me veio à cabeça, né, pelas experiências que eu tenho vivido. O Marcelo trouxe, e a Adriana também, a experiência lá da Multirio. E o curioso, Vitor, que aí eu vou fazer um link com o que a gente está vivendo aqui, né? Eu não sei quantos aqui estão em escolas públicas que não são federais, ou CAPES. Por exemplo, eu sou da prefeitura de Duque de Caxias, mas eu vejo o quanto é importante, primeiro, nesse momento, ter professores da escola de educação básica fazendo disciplinas de um mestrado, de um doutorado, né, que são voltados para a escola de educação básica, mas não no sentido de ensinar ou de dizer que você deve, o que você não deve fazer, que você sabe, que você não sabe, mas no sentido de trazer essa consciência, sabe, Marcelo? Porque eu lembro bem, perfeitamente, como a gente foi resistente a esses eixos. A gente não tinha a menor consciência sobre o que estava sendo proposto sobre esses eixos, mas tinha um problema ali. A nossa falta de consciência, Vitor, é porque a gente em nenhum momento foi chamado para falar assim, olha, nosso destino é a gente que vai fazer. Então, vocês estão falando para a gente fazer uma coisa que a gente não foi chamado para conversar, que foi a mesma coisa que eu falei para o menino que estava discutindo na escola sem partido. Eu falei, muito cuidado, vocês estão de novo fazendo um caminho que é discutir as coisas para o outro cumprir, sabe? E os eixos eram, assim, hoje, a gente entendendo aquilo que estava ali, a gente entende que a discussão era muito boa, mas que deveria envolver os professores da escola básica e não falar o cúmplice. Porque o que fizeram com a gente, na época, eu lembro, que foi o cúmplice. Cúmplice. E aí o cúmplice, cara, olha só, eu sei fazer matemática, eu não vou cumprir isso aqui. Né? Eu não sei nem do que se trata essa discussão. Em nenhum momento os professores da educação básica foram chamados àquela discussão ali, da Multirio. Aí o Marcelo pode até complementar para saber se eu não estou mentindo sozinho, você me ajuda a mentir junto. Não, é verdade, Fábio, desculpa, é verdade, foi desse jeito. Entendeu? É exatamente isso. Então, ficou todo mundo perdido naquele momento. Exatamente. Aí a gente está certo, é isso mesmo. Manteve a resistência. Foi desse jeito, mas só que essa questão fazia sentido para quem era dos anos iniciais. Não fazia sentido para quem era dos anos finais, entendeu? Sim, mas era uma discussão que a gente não participava. Ninguém participava. Sim, né? sim. Imagina as áreas duras, né? Ninguém participou. E aí, eu estou trazendo aqui, fui juntando, né? Foi bom que o Ivo também depois trouxe a questão da competição, o Vitor também traz aí algumas coisas. E eu, por acaso, dentro da minha imersão lá, junto com as colegas lá do primeiro segmento também, a gente chegou numa conclusão, porque estava muito em voga essa questão também da gamificação e tal. Eu falei, muito cuidado, porque a diferença entre jogar e competir é muito grande.
Aí a gente fez uma experiência, e aí tem até um artigo lá, a diferença entre jogar e competir, né, no ensino da matemática, porque é brutal, porque isso mostra, e aí comparando com o Ubuntu, que ética está por trás da abordagem que você está usando. Que ética te sustenta enquanto prática profissional. E aí a diferença é muito brutal da reação das crianças e depois para desfazer o mal que de repente você fez com a questão da competitividade que o outro quer passar por cima, olha, aparece sexismo, aparece misoginia, aparece tudo quando você joga e transfere. O que era uma questão, vamos jogar Mancala? Primeiro vocês dois, e todo mundo ajuda? Tá todo mundo jogando. Quando você começa a falar assim, agora vamos fazer uma competição, ferrou, cara. Você acabou com a sala de aula. E era uma coisa engraçada, né? E aí eu queria só fazer esse complemento, dizendo o quanto o PMAS tem sido importante para os professores da escola básica, Vitor. Mas ainda assim, ouvindo tudo isso, eu falo assim, olha, o quanto a gente precisa disponibilizar acesso e permanência, como diz o Marcelo, também para professores que não têm esse tempo, por exemplo, de quarta-feira para estar aqui. Eu sei por quê. Porque as professoras que foram do grupo sujeito de pesquisa lá, todas elas falam assim, pô, que bom, pena que é quarta-feira. Sabe? Pena que é quarta-feira. Se fosse, entendeu? Ou mais tarde, ou sábado, não sei o quê. Mas não dá. E aí, assim, infelizmente, a maioria de nós não tem condição ainda de se qualificar nesses horários que estão acessíveis dentro dos programas. Era por isso que eu queria falar depois. Obrigado. Tá, deixa eu só fazer um comentário antes de passar a palavra para a Karen, que tem um outro texto nosso, aquele Caravelas à Vista, que a gente fala um pouco, depois eu quero voltar à questão da competição, tá? Do Ubuntu, que eu acho que é super importante, e também a questão das cotas, que estão anotadas aqui. Mas só com relação a essa questão da desqualificação do professor, né, assim, que eu acho que isso, nesse outro texto Caravelas da Vida, a gente interpreta um pouco isso com base nessas ideias de colonialidade do saber e do ser, né, porque aquela questão que vários autores falam, né, que como se o professor lidasse, existe uma concepção de que o professor lida com o Tardif, enfim, que o professor lida com o saber de cuja produção ele não participa. Então isso é um processo de colonialidade do saber, né, e que também opera de forma articulada com a colonialidade do ser na desqualificação do professor como profissional, né, assim, então, e isso ficou muito evidente, como eu já falei várias vezes, agora nessa discussão de retorno presencial às aulas, que todo mundo é ouvido e as pessoas falam, eu acredito, de forma legítima, epidemiologista, médico, psicólogo, eu acredito que falam de forma legítima, assim, muitos deles, assim, mas que é prejudicial para o aluno, mas o professor não é ouvido, então como se o professor, acho que eu já falei isso, ele fica com um lugar que tem uma certa relação com os trabalhadores domésticos, que faz um trabalho que é importante, que é reconhecido socialmente como importante, mas que ele não é valorizado como profissional. Então ele é colocado num lugar de trabalho precarizado, né? Assim, então, que é, mais uma vez, um processo de hierarquização social. E por que é assim? Não é aquela velha história, né? Que não é uma crise, é um projeto, né? Nesse projeto colonial, capitalista neoliberal, a escola precisa ficar nesse lugar. Porque se o professor é valorizado, a escola é valorizada nesse sentido, a escola passa a ser um lugar de produção de conhecimento e de cultura. Então, para esse projeto colonial, a escola não pode ser isso. A escola tem que ser um lugar de transmissão e de opressão. Não é assim? Então, para isso, é preciso que os professores fiquem nesse lugar de trabalho precarizado. Karen, depois acho que a gente pode, daqui a pouco, ir fazer aquele breve cafezinho. O que eu ia falar vai se encaixar, acho que perfeitamente aí no que você começou a falar, nesse lugar de precarização da escola. Uhum. Eu tentei assim, pensar nos dois textos, né, associando, e aí quando a gente fala de matemática da encruzilhada, eu penso sempre que ela se opõe a essa ideia de uma matemática enquanto conhecimento linear, né? Sim. Então, se a matemática está na encruzilhada, a gente consegue ter diversos caminhos, né, de construção desse conhecimento. E aí é que a gente entra na escola, né, e na potência da escola pública.
como um espaço em que a gente pode colocar não só a matemática, mas outros conhecimentos também, né? Outros campos do saber na encruzilhada. E no jogo, né? Assim, No jogo, exatamente. Porque então, isso vai dialogar com a fala do Marcelo também, que depois eu quero retomar isso. Porque o que acontece assim, eu tive experiência também na escola particular, né? Agora eu estou no Pedro II, tive experiência também de trabalhar no colégio militar, né? Como militar, que também vai numa outra linha totalmente diferente. Então, assim, a verdade, assim, é que eu penso que a escola pública não é valorizada em termos de governo, né? Em termos de Estado, porque, no fundo, os governantes sabem a potência que a escola pública é enquanto produtora de conhecimento e de pessoas conscientes. E aí eu fiquei pensando assim, trazendo muito para a realidade, porque assim, aqui a maioria eu acho que está na escola pública, mas a gente sabe que tem muitos professores que não estão. E a minha experiência na escola particular não era uma experiência em que eu podia colocar o conhecimento na encruzilhada, por mais que eu tentasse. Né? Era uma experiência, pelo contrário, de transmissão, de ser mais executora do que problematizadora. E aí eu fico pensando muito nisso, assim, de como a gente criar estratégias, né? Como que os professores que não estão nesse espaço privilegiado que é a escola pública, para a construção de conhecimento e de colocar esse conhecimento na encruzilhada, que estratégias podem ser elaboradas para que isso aconteça também nos espaços particulares, porque a verdade é que o capitalismo ele rompe com essa ideia da educação popular e de um conhecimento na encruzilhada, né? Exatamente. Ele da educação, né? Não, ele lineariza tudo. Exato. Enfim, foi uma coisa que eu pensei. Isso. Então, Karen, isso aí não tem a menor ideia, tá? Com relação à escola particular, realmente, se alguém quiser falar aqui, eu não sei, porque eu tenho muito pouco. Eu estudei em escola particular no Fundamental 2, mas nunca trabalhei, não sei, mas é uma questão importante. Mas eu fiquei pensando uma outra coisa a partir da fala da Karen, que eu acho que isso também tem a ver com esse tensionamento entre os professores que lecionam no Fundamental, posso estar sendo ingênuo, tá? No Fundamental 1 e no Fundamental 2, que eu acho que os professores ditos especialistas, eles resistem mais em colocar as coisas na encruzilhada, porque tem de alguma forma, embora os anos iniciais também estejam sujeitos a essa lógica disciplinar, eu acho que na formação do pedagogo, essa lógica é mais problematizada do que na formação dos licenciados. Posso estar errado, eu quero ouvir também vocês. O que vocês acham disso? Então, esse tensionamento tem a ver com isso. Aquelas críticas que são feitas, enfim, tem a ver com isso, né? Mas eu ia falar outra coisa que eu esqueci. Gente, o que era mesmo? Você disse que ia falar sobre as cotas do Marcelo. Mas não era isso não, era alguma coisa na sua fala. O que você falou da escola particular? Não, deixa, esquece. Depois eu lembro. Enfim. Mas acho que é isso. Então, essa questão que a Karen trouxe, acho que é super importante, mas não sei. Porque assim... Olha só, isso faz parte da pedagogia das encruzilhadas, é a dúvida, pô. É porque, assim, a verdade é que quando eu estava na escola particular, é aquilo, né? Porque a gente, quando lê Paulo Freire, já era, aquilo tá para sempre, tá impregnado, é uma parada que não sai da gente. Então, assim, eu estava na escola particular e eu tinha consciência de que eu estava sendo a professora executora, transmissora, que estava indo totalmente contra aquilo que eu havia estudado e o que eu queria ser. Mas, ao mesmo tempo, enquanto trabalhadora do sistema capitalista, eu precisava agir daquela forma para manter o emprego. Eu acho que isso é a realidade de muita gente, entendeu? Exatamente. E a gente fica num conflito ético, igual você falou, Fábio. A gente entra num conflito ético, assim, de concepção do que você pensa enquanto educação, mas, ao mesmo tempo, de sobrevivência, né? Porque é uma parada muito louca, né? A verdade é que, se fossem todas as escolas públicas, a gente já tinha dominado esse país, né? Mas... Pô, meu sonho, gente, que sonho. Mas aí entra a questão de atuar nas brechas, né? Você vai vendo onde você pode ir corroendo as coisas, enfim.
Mas mesmo dentro das escolas públicas, Karen, assim, as realidades de discussão, de maturidade de discussão, por exemplo, que se tem nas escolas CAPES ou federais em geral, não é uma maturidade de discussão por falta de tempo, por falta de agregação, agregar mesmo em termos assim, o cara fica lá 2 tempos e vaza para outro lugar porque ele tem que cumprir o tempo dele em outro lugar. Então, ele não tem um tempo para saber o que está acontecendo ali junto com outro colega. É muito difícil. Então, acho que até esse sonho aí das escolas públicas também e ainda tem muita coisa. Assim, o tempo de planejamento nas escolas, em geral, não são obedecidos, não são respeitados. Então, na verdade, assim, a formação inicial e continuada, o desenvolvimento profissional, e deveria, no meu entender, se pautar mesmo na questão da formação política enquanto classe profissional. Não é nem classe social, porque isso acaba sendo encaixado como classe social pela questão da valorização. Mas enquanto classe profissional, o cara não se enxerga como classe profissional. Muitos colegas assim estão nos IFES, nas escolas federais, e é claro, tem que cuidar dos seus propósitos ali, mas muitas vezes não é o caso da gente aqui, tá, gente? Não tem nada a ver. Mas eu sei que eu tenho colegas que falam assim, não quero saber o que está acontecendo lá não, ou seja, se fecha na sua bolha. E aí se fecha na sua bolha, e enquanto isso tem gente lá de Embarinha de Santa Cruz da Serra, lá não sei de onde, Santa Cruz, lá não sei o que, sem o acesso que o professor quer fazer, mas o cara não tem acesso, e aí, assim, quer discutir a qualidade da profissão, mas não tem acesso, e aí o cara quer oferecer as coisas, mas não tem acesso, é muita peleja ainda nessa decolonialidade, assim, sabe? E eu falei do meu artigo, sabe, Vitor, porque eu acho que está apropriado, né, da pedagogia e da encruzilhada ou da decolonialidade enquanto proposta, eu teria usado ela como referência naquele artigo e não o que eu usei, sabe? Que curioso, porque essa questão do jogar e competir ele é muito entranhada na questão capitalista, aí, europeia, liberal, sabe? E eu poderia ter usado, e hoje talvez eu usasse essas referências mesmo, sabe? Então, quero para você escrever outro artigo, Fábio. Enfim, vamos parar agora. 5 minutos. Então, valeu. Na volta, quero pegar essa questão da competição. E os slides, você não ia passar, Vitor? Mas foi por outro caminho. Mas eu posso passar. Os slides estão lá. A encruzilhada foi por outro caminho. Já foi. Até esse negócio de preparar a aula, ficar no roteiro da aula, tem a ver com isso também, com a encruzilhada. Tem gente assim que prepara a aula e não faz... Independente do que aconteça, né, assim... eu sou sempre muito assim... A minha aula vai de acordo com o que os alunos trazem, assim. Inverte, né? Você está falando de aula que domina o professor e não o professor que domina o professor. Exatamente, isso. E tem uma galera que segue assim, enfim. Mas vamos lá, daqui a 5 minutos a gente volta.